A Venezuela é um país de uma beleza natural exuberante. De picos andinos imponentes às praias caribenhas, a Venezuela tem paisagens de tirar o fôlego, que encantam qualquer um. Mas por trás dessa beleza, esconde-se uma profunda crise econômica e social que afeta milhões de venezuelanos. A hiperinflação corroeu o valor da moeda, o bolívar, deixando muitos trabalhadores lutando para sobreviver, para colocar comida na mesa. O desemprego é galopante e aqueles que têm a sorte de ter um emprego muitas vezes se veem incapazes de sustentar suas famílias. A escassez de alimentos e medicamentos básicos tornou-se uma dura realidade para muitos. As pessoas enfrentam filas quilométricas que parecem não ter fim, por horas a fio para comprar produtos essenciais, muitas vezes sem sucesso, voltando para casa de mãos vazias. A Venezuela está enfrentando uma crise humanitária complexa e desafiadora. A hiperinflação é um dos maiores desafios enfrentados pelos trabalhadores venezuelanos, um verdadeiro pesadelo. Os preços dos bens e serviços básicos disparam diariamente, como um foguete sem controle, corroendo o poder de compra dos salários, que se diluem como água na areia. O que antes era suficiente para alimentar uma família por um mês, agora mal dá para alguns dias, é de cortar o coração. Os trabalhadores veem seus salários se tornarem cada vez mais insignificantes, perdendo o valor a cada dia que passa, diante da escalada de preços. Muitos são forçados a assumir vários empregos, se virando em mil, ou recorrer à economia informal, às famosas freelas, para sobreviver. A incerteza econômica paira no ar, como uma nuvem carregada, criando um clima de ansiedade e desespero, uma angústia que aperta o peito. O desemprego é outra faceta cruel da crise venezuelana, um gigante que assola o país. Com a economia em recessão, muitas empresas foram forçadas a fechar suas portas, a baixar as portas, deixando milhares de trabalhadores sem emprego, sem ter como levar o pão para casa. A taxa de desemprego disparou, afetando todas as camadas da sociedade, do mais rico ao mais pobre. A falta de oportunidades de emprego, a falta de perspectiva, leva muitos venezuelanos a deixar o país em busca de uma vida melhor, um futuro mais promissor. A diáspora venezuelana se tornou uma das maiores crises de migração do mundo, com milhões de pessoas buscando refúgio em países vizinhos, deixando para trás suas raízes, suas histórias. A escassez de alimentos e medicamentos básicos transformou a vida cotidiana em uma luta constante pela sobrevivência, uma verdadeira batalha diária. Os venezuelanos enfrentam longas filas, que parecem não ter fim, para comprar produtos essenciais, muitas vezes sem sucesso, voltando para casa de mãos vazias e o coração pesado. A desnutrição, especialmente entre crianças, tornou-se uma preocupação crescente, uma ferida aberta na sociedade. Hospitais e clínicas lutam com a falta de medicamentos e suprimentos básicos, trabalhando com um aperto no peito. Doenças que antes eram facilmente tratáveis agora representam sérios riscos à saúde. É um cenário angustiante. A crise humanitária na Venezuela exige atenção e ação urgentes da comunidade internacional, um clamor por ajuda que não pode ser ignorado. Seção 5: Sanções internacionais. Um peso a mais na economia venezuelana. As sanções internacionais impostas à Venezuela também tiveram um impacto significativo na economia do país, como um aperto de cinto que limita o fôlego. As sanções, que visam pressionar o governo venezuelano a implementar reformas democráticas, restringiram o acesso do país a mercados financeiros internacionais e limitaram as exportações de petróleo, uma importante fonte de receita para a Venezuela, o que estrangulou ainda mais a economia. Embora os defensores das sanções argumentem que elas são necessárias para forçar mudanças políticas, um remédio amargo, os críticos argumentam que elas prejudicam desproporcionalmente os cidadãos comuns, exacerbando a crise humanitária como um peso que recai sobre os mais vulneráveis.
O debate sobre a eficácia e as consequências das sanções continua a dividir a comunidade internacional, uma questão complexa e controversa. Seção 6. Maria, uma costureira enfrentando a crise. Maria, uma costureira habilidosa, com mãos de fada, trabalhava em uma pequena fábrica de roupas em Caracas. Era um trabalho estável que lhe permitia sustentar seus 2 filhos, colocar comida na mesa e garantir o básico. Mas, com a crise econômica, a fábrica foi forçada a fechar, a baixar as portas, deixando Maria sem emprego e sem perspectivas, em um mar de incertezas. Sem alternativa, Maria começou a costurar roupas em casa, vendendo-as em um mercado informal, buscando alternativas para sobreviver. Os lucros são escassos, mal o suficiente para comprar comida para seus filhos. Uma luta diária para garantir o mínimo. Maria sonha com o dia em que a Venezuela se recuperará da crise e ela poderá voltar a ter uma vida digna, com mais tranquilidade e esperança no futuro. José é um professor dedicado que leciona em uma escola pública em Valência. Ele se apaixonou pela profissão por acreditar no poder transformador da educação, na capacidade de mudar vidas. Mas, nos últimos anos, José viu a qualidade da educação se deteriorar diante de seus olhos, uma realidade dura e preocupante. A crise econômica resultou em cortes drásticos no orçamento da educação, como se cortassem as asas da esperança. Faltam materiais escolares básicos, como livros e cadernos, ferramentas essenciais para o aprendizado. Muitos professores, desiludidos com os baixos salários e a falta de apoio, abandonaram a profissão, buscando alternativas para sobreviver. José permanece, lutando contra todas as adversidades para oferecer aos seus alunos a melhor educação possível, um verdadeiro herói da resistência. Diante da crise econômica e social, o governo venezuelano implementou uma série de medidas para tentar minimizar o sofrimento da população, buscando amenizar as dificuldades enfrentadas. Programas sociais, como o CLEP, distribuem alimentos subsidiados para famílias de baixa renda, levando um pouco de alento para quem mais precisa. O governo também aumentou o salário mínimo várias vezes nos últimos anos, na tentativa de acompanhar a inflação, correndo atrás do prejuízo. No entanto, a eficácia dessas medidas tem sido limitada e a crise continua a afetar milhões de venezuelanos, como uma ferida que ainda não cicatrizou. O futuro da Venezuela permanece incerto, como um caminho nebuloso à frente. A crise econômica e social continua a lançar uma sombra sobre o país, um desafio que parece não ter fim. No entanto, em meio às dificuldades, há um fio de esperança, uma luz no fim do túnel. O povo venezuelano demonstrou resiliência extraordinária diante da adversidade, uma força que vem da alma. A sociedade civil se organiza para fornecer ajuda humanitária e promover o diálogo, buscando soluções conjuntas. Muitos acreditam que a Venezuela superará seus desafios e construirá um futuro melhor para todos os seus cidadãos, um futuro mais justo e próspero. A esperança reside na força e na determinação do povo venezuelano, na crença de que dias melhores virão. A crise na Venezuela é uma tragédia humana que exige atenção e compaixão do mundo, um chamado à solidariedade. Os trabalhadores venezuelanos enfrentam desafios inimagináveis, lutando diariamente para sobreviver em meio à hiperinflação, desemprego, escassez de alimentos e medicamentos, uma luta diária pela dignidade. As histórias de Maria, a costureira, e José, o professor, ilustram a realidade de milhões de venezuelanos que lutam para manter a esperança em meio à crise, exemplos de superação e perseverança. É essencial que a comunidade internacional trabalhe em conjunto para encontrar soluções pacíficas e sustentáveis para a crise na Venezuela, unindo forças para construir um futuro melhor. A ajuda humanitária, o diálogo construtivo e o respeito à soberania nacional são elementos-chave para ajudar a Venezuela a trilhar o caminho da recuperação e construir um futuro mais brilhante para todos os seus cidadãos.
Um futuro de paz, prosperidade e esperança.